cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Como eu sou obediente, eu vou pregar no tema que me deram, Filipenses capítulo 1, abre aí a Bíblia comigo, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler dois versos, o verso 9 e o verso 10, Filipenses capítulo 1, verso 9 e o verso 10, a equipe que está organizando essa conferência com tanto amor, há muito tempo já. Sabe, meus amados irmãos, eu sou uma testemunha, eu fui convidado para estar com vocês aqui há muito tempo. Então não tem ninguém aqui torcendo para você sair daqui pior. É o contrário, há um esforço, há orações, existe dedicação para que cada um saia daqui cheio da presença de Deus, com sabedoria, com discernimento, com um novo ânimo. E foi tão bonito quando me passaram, então, a equipe organizadora, esses versos, para que nós pudéssemos estudar essa manhã. Filipenses capítulo 1, verso 9 a 10, um chamado de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ser uma geração com amor inteligente. Diz assim a palavra de Deus: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que a palavra do Senhor frutifique nas nossas vidas, no nome dele oramos, amém. Como saber o que importa na vida em um mundo tão saturado de possibilidades, de opções? A nossa geração vive num mundo ineditamente com 8 bilhões de seres humanos. A Índia já ultrapassou a China como a nação mais populosa do mundo. Isso é uma coisa sem precedentes. 8 bilhões de pessoas. 6 amigos numa mesa de almoço, numa mesa de jantar, já não conseguem definir a pizza. Imagina 8 bilhões de pessoas tentando resolver problemas. Não resolve. Sai no final do culto à noite para comer uma pizza, não escolhe, a pessoa não escolhe. Um pede pizza de jiló, está repreendida essa pizza, meus irmãos. Você tem que pedir uma coisa que todo mundo come, a pessoa pede coisa difícil, e o outro, não. Imagina um mundo com 8 bilhões de pessoas. Um mundo não só com mais pessoas, mas um mundo hiperconectado. Um mundo com telefones. Um mundo tem um conceito agora de hiperauditórios. Tem um pesquisador, o Von Troyer, ele do MIT, ele desenvolveu um conceito chamado hiperaudiências. Ou seja, nós estamos aqui falando, tem aqui ao mesmo tempo câmeras filmando, transmitindo na internet, enquanto cada um faz uma foto, faz um stories, posta em algum lugar. Quer dizer, e essa audiência, então, ela vai ricocheteando, cada um tem acesso a uma parte, um pouquinho do que está acontecendo aqui. Então é um mundo com muitas pessoas, é um mundo hiperconectado, são desafios novos. Aprove ao Senhor que nós vivêssemos nesses dias. Nós não estamos lidando mais com sociedades agropastoris. Nós não estamos lidando mais, como por exemplo Calvino e Lutero, que era uma transição da era medieval ainda, com lugares com pouquinhas pessoas. Essa cidade, São Paulo, são quase 13 milhões de habitantes. É mais que Portugal inteiro, meus irmãos. A nossa geração vive hoje o que é chamado, inclusive por alguns filósofos, de sociedade do cansaço. De onde que vem isso de cansaço? Não é porque vocês trabalham muito não, amém, queridos? Não é por causa disso não, que os meninos são preguiçosos também. É cansaço de não saber para onde ir, de ter tantas opções, tantos caminhos, que a pessoa fica ansiosa para onde ir. Esse é um texto bíblico que vem de encontro a uma pessoa, a uma geração, a uma igreja que segue Jesus, que ama Jesus. Como é possível então nós ampliarmos o nosso discernimento? Quem quer sair daqui com conhecimento e discernimento do céu? Amém? Do céu. É sobre isso que Paulo ora nesse texto. Ele ora especificamente sobre isso, sobre um aumento da capacidade da igreja dos filipenses de perceberem,
de discernirem o que é o bom e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado, o que é o verdadeiro e aquilo que é falso. Ele começa assim no verso 9 dizendo: esta é a minha oração. Ele já havia mencionado no verso 4 que ele orava pelos filipenses. Ele diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. A igreja dos filipenses trazia alegria para Paulo. É a única carta que ele diz que sente falta da igreja, que ele sente saudades da igreja. É diferente dos coríntios, que só o sangue do cordeiro, meus irmãos, né? Os corintianos estão dando trabalho há muitos milênios, meus irmãos. Então, ele ora, a igreja de Corinto dá trabalho, tem a primeira carta de Coríntios, não resolveu os problemas, tem a segunda carta de Coríntios, tem a outra que não está aqui na Bíblia, mas tem Coríntios, os filipenses não, os filipenses davam alegria para Paulo. E ele diz assim: eu oro em favor de vocês com alegria, lá no verso 4. E no verso 9, que nós estamos estudando, ele vai dizer o conteúdo dessa oração. Paulo abrindo o coração dele, e ele diz: você tem que sempre desconfiar de pessoa que fala que está orando por você. Você pergunta: o que você está orando por mim? Aí a pessoa: não, eu estou orando assim, orando. Não é oração genérica não, viu, meus irmãos? Aqui Paulo falou: eu oro por vocês. E aqui no verso 9, então, ele vai abrir o jogo. Qual que era o assunto que ele estava orando? Como é bonito vermos amigos orando por amigos, amém, queridos? Como é bonito ver igrejas orando por igrejas. Tem uma frase que eu ouvi quando era menino ainda, criança, nunca eu esqueci: os que oram juntos permanecem juntos. Foi o pastor Ralph Neighbor que disse isso numa conferência. Eu era menino, eu nunca esqueci. Ele virou e falou assim: vamos dar as mãos. E ele ficou mandando a gente repetir para sempre: os que oram juntos permanecem juntos. Os que oram juntos permanecem juntos. Eu fiquei um ano falando os que oram juntos permanecem juntos. E estou falando agora para vocês: os que oram juntos permanecem juntos. É o que está acontecendo aqui. Paulo orando pelos filipenses com amor, um desejo ardente de ver os amigos bem, um desejo verdadeiro de ver as pessoas crescendo em Deus. Uma coisa é ter alguém na cabeça, outra bem diferente é orar para valer por ela, é colocar a vida dessa pessoa diante de Deus. E o apóstolo Paulo é um pastor. O apóstolo Paulo aqui é um pastor. A Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. O pastor, o que é um pastor, gente? Um pastor é alguém que nasceu para morrer. Louvado seja Deus. Quem que é o primeiro pastor que a Bíblia menciona? Abel. Abel era pastor de ovelhas. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto pelo próprio irmão. Então, para que existe o pastor? Para morrer. Então, Jesus falou assim: o bom pastor é aquele que faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. A definição de um pastor. Um pastor, então, é um modelo de abnegação, de altruísmo, de autossacrifício. Jesus é o supremo pastor. A Bíblia diz que ele é o pastor dos pastores, o supremo pastor. Pedro dá esse título a Cristo: um dia vocês, presbíteros, pastores da terra, prestarão contas ao supremo pastor das nossas almas. Então Paulo aqui ele é um pastor que está orando. Eu venho de uma família de pastores, gente, eu não escolhi isso, por isso que tem eleição, amém, queridos? Não tem. Eu tenho 4 bisavôs que foram pastores, só o sangue de Jesus. Por parte de mãe, por parte de pai, pela parte da minha mãe, meu bisavô russo, Stefan Paley, minha bisavó Varvara, eles serviam a Deus, plantaram a igreja batista de Lucélia, no interior de São Paulo, onde eu vou pregar em abril do ano que vem, 80 anos dessa igreja. Olha que honra, fui convidado, não conheci meu bisavô, mas vou pregar no púlpito que meu bisavô pregou 80 anos atrás. Olha só, coisas que Deus faz. Então meu bisavô plantou essa igreja aqui na capital, meu outro bisavô José Benedito e minha bisavó Margarida, a igreja batista da Lapa, aqui em São Paulo. Então a igreja da minha mãe vem dessa família da igreja batista envolvida. Por parte do meu pai a mesma coisa. Eu tenho sangue pernambucano, louvado seja Deus. Olha só, meu bisavô Antônio Filismino de Oliveira veio de Pernambuco para o interior de São Paulo com a minha bisavó,
que era indígena, minha bisavó Júlia, entregaram a vida pregando o evangelho na região de Marília, no interior de São Paulo. E por fim, o meu bisavô Anísio Lago, Anísio Pereira do Lago, de onde vem o Davi Lago. O meu sobrenome vem do meu bisavô Anísio, que junto com a minha bisavó Maria Lago, organizaram a primeira igreja presbiteriana em São Caetano do Sul. Quando eu falo que eu venho de uma família de pastores, não é uma metáfora. É literalmente pai pastor, tio pastor, cachorro pastor alemão, o outro cachorro belga, pastor belga. É pastor para todo lado, meus irmãos. Se tem uma coisa que eu entendi é isso: o pastor é o primeiro que chega para a reunião, para arrumar as coisas. Você já parou para pensar que o pastor é o único que fica em pé o culto inteiro? A gente chega em pé, louvor em pé, aí você senta, a gente está aqui em pé, tá vendo? Olha só. Pastor é o único no casamento que não ganha oferta. Tem misericórdia de nós, Senhor? O buffet ganha oferta, a mulher da flor ganha oferta, o motorista ganha oferta, os mosquitos ganham oferta, todo mundo ganha oferta. Por quê? Porque o pastor tem um chamado. Quem está entendendo? O pastor, eu estou falando isso, não sei nem por quê, porque talvez Deus está levantando pastores aqui. Deus está levantando pastores nessa casa. Quando Ele chama pastores, é porque vai vir ovelha, é porque tem ovelha, é porque Ele está levantando uma geração de pastores, amém, queridos irmãos? Para cuidar, para amar, num mundo onde as pessoas só pensam em si, num mundo onde as orações são sempre orações mesquinhas, orações provincianas, orações baseadas no ego, baseadas no próprio sucesso. Aqui tem oração de um homem cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, eu estou puxando de memória, eu acho que são 8 ou 9 orações formais de Paulo registradas no Novo Testamento. São, acho que, 8 orações formais, que aparece a oração. Nós podemos aprender a orar, amém? Quem quer aprender a orar, aprofundar em oração? Sabe, eu quero orar por você que já não ora mais, por você que está no culto e não faz oração. Você é um escutante, ouvinte de oração. Eu sou um orador ouvinte, eu só escuto as orações. Não, está na hora de parar de ler orações, está na hora de parar de escutar orações. Deus quer levantar você como intercessor na sua casa. Um homem que ora, uma mulher que ora, uma pessoa que intercede, que abre o coração. E aqui o apóstolo Paulo então está orando, e ele faz a maior oração que é possível fazer por alguém. Qual que é essa oração? Está aqui, olha só. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ele ora para que os filipenses sejam cheios do poder de Deus, do conhecimento de Deus. Essa é a maior oração que você pode fazer a alguém, que essa pessoa cresça espiritualmente, se desenvolva espiritualmente. O que fica pressuposto aqui é que os filipenses já tinham amor. Eles já tinham amor, mas ele ora que o amor de vocês aumente ainda mais. Eles já eram amorosos, mas Paulo não hesita em orar pedindo mais amor. Aqui nós temos uma lição muito importante para todos nós. Nós sempre podemos amar mais. Nenhum de nós pode dizer: hoje eu cheguei no cúmulo do amor. Não tem essa pessoa. Então, hoje eu acordei e hoje eu bati o recorde de oração Guinness, de amor total, de intercessão e amor. Não existe essa pessoa que alcança o ápice do amor. Nós sempre podemos amar mais. Quantas pessoas, estava falando com o Sugihara, lembrando, 12 anos atrás, 10 anos atrás, nós numa reunião, o Thiago ajudou a organizar uma reunião, o pastor Massal estava também, muitos estavam, e muitos jovens líderes que nem na igreja estão mais hoje. Há 10 anos atrás, estavam planejando como é que nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Hoje nem eles mais são crentes. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de pessoas que começam no espírito, mas terminam na carne. A Bíblia fala de pessoas que começam bem, mas infelizmente terminam mal. Por isso é que o apóstolo Paulo está orando. Olha, vocês já amam. Eu estou orando, não é para vocês apenas manter o amor, ou cair o amor. Eu estou orando para que vocês vão de glória em glória, amando cada vez mais. Que o passar do tempo adense, aprofunde
o amor que vocês têm uns pelos outros. Querido irmão, querida irmã, não sejam satisfeitos com uma vida de amor medíocre, que não ama de verdade, ama da boca para fora. De acordo com a Bíblia, o teste da maturidade espiritual é o teste do amor. A capacidade de entregar-se, de lavar os pés, de não exigir reconhecimento, de não exigir aplausos dos homens. Por isso que Paulo fala assim: acaso nós ainda estamos atrás de aplausos humanos, de agradar a homens? Nós queremos agradar o coração do Senhor. Uma vez tem uma história, né, que um pastor assumiu uma igreja, um jovem pastor assumiu uma congregação. E aí, no primeiro sermão dele, ele pregou sobre amar o próximo. E aí foi uma bênção. Ele pregou, todo mundo gostou e tudo mais. E aí no culto seguinte, ele pregou a mesma mensagem. Aí todo mundo achou estranho assim, ele pregou a mesma mensagem, todo mundo gostou, mas assim, nossa, ele repetiu, né? E no terceiro domingo seguido, ele pregou a mesma mensagem. Aí no meio da mensagem as pessoas começaram a levantar e falar: será que nós contratamos um pastor doido? Ele tem amnésia, ele não consegue lembrar. E como todo mundo começou a olhar para a cara do outro, e aí ficou um burburinho assim, terminou o culto. Eles foram falar com o pastor: pastor, você pregou 3 vezes a mesma mensagem sobre amar o próximo. Ele falou: é porque vocês não aprenderam ela ainda. Então quando não aprender essa, não dá para ir para a próxima. Porque eu quero ser o pastor aqui dessa igreja, e eu quero que fique muito claro que igreja é amar a Deus e amar ao próximo. Então quando vocês não aprenderem, eu vou ficar pregando o mesmo sermão para sempre. Foi Deus que colocou isso no meu coração. Então, meus amados irmãos, meus amores, eu falei, você viu, né? Gente, eu me arrumei para esse culto. Eu coloquei essa roupa, 2 da manhã, tem misericórdia de mim. Estava lá em Goiânia, eu pus essa roupa e vim para cá. Eu fui o primeiro que arrumou para vir para o culto hoje, Tiago. Você estava dormindo lá. Olha aqui, meus amores. O amor de Deus em nós dissolve os nossos corações, ao ponto de você parar de ligar o que estão falando ou não de você. Sabe, o amor, ele vai deixando você uma pessoa menos melindrosa. Menos melindrosa. Já viu gente melindrosa? A gente melindrosa não pode falar nada, que a pessoa fica ofendida. Ela acha que tudo está falando dela. É a pessoa deprimida. A Rafa falou aqui agora sobre isso, sobre pessoas que ainda tem espaço para o medo no coração. Ainda tem muito espaço para angústia no seu coração. O apóstolo Paulo está orando: olha, eu estou pedindo a Deus que o amor que está dentro de vocês, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque o verdadeiro amor lança fora o melindre, lança fora o medo, vai lançando fora a angústia. Eu estava falando com uma pessoa semana passada, ela disse assim: Davi, se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro ela vai ter que me levantar. Eu falei assim: que misericórdia, meu irmão. Eu falei: não, se alguém quiser me derrubar, primeiro vai ter que me derrubar. Eu falei: está repreendido, vai ter que me... A pessoa: eu já estou derrubado, como é que vai me derrubar se eu já estou derrubado? Então não, tem gente assim, ainda cheio de zigue-zira no seu coração. Você vai sair dessa conferência curado em nome de Jesus, liberto disso. Liberto. Quanto mais amor, menos você importa com coisas. Se uma coisa pequena tira tua paz, é porque você ainda é uma pessoa pequena. Se uma picuinha destrói a tua espiritualidade, a tua alegria de cultuar a Deus, é porque você ainda é a madame picuinha. Você ainda é o Messias picuinha. Você ainda é uma pessoa... Olha o que Paulo está orando: eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. Ele está falando de alguém transbordando de amor, cheio de amor. Jesus era assim. Jesus, ele amava as pessoas. Quem já viu as férias frustradas de Jesus? Ele foi com os discípulos, ele falou: vamos para o outro lado descansar um pouco. Vamos para o outro lado descansar um pouco. Aí ele atravessou as águas. Quando chegou do outro lado, a multidão ficou sabendo e foi pela terra correndo. Aí Jesus chegou nas férias dele. Quando ele chegou, estava uma multidão de pessoas doentes. A Bíblia fala que tinha os mancos, os enfermos, todo mundo. Aí Jesus olhou, ele deu chilique: Jesus, minhas férias, eu reservei, eu quero dormir. Ele falou isso? Ele pegou e falou. A Bíblia diz que ele olhou para aquelas ovelhas e eram desamparadas, como ovelhas sem
passo. E Jesus amou elas. Diz que o coração dele encheu de compaixão por elas. Compaixão. Jesus é o próprio amor de Deus derramado por nós. O amor de Deus. Então, uma igreja cristã, por que as igrejas hoje não têm credibilidade? Porque elas não amam. Às vezes amam a si próprias, mas não amam. Não são generosas, não são amorosas, pagam o mal com o mal. Jesus nos ensinou, olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. É difícil fazer isso? É difícil. Mas quem te falou que ser crente é fácil? Caminho estreito. É fácil ser endemoniado, difícil é ser crente. Renunciar à própria carne. Quem recebe essa palavra essa manhã? Olha só. Agora, esse amor não é um amor cego. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção. O apóstolo Paulo está orando por um amor, literalmente um amor inteligente. A Bíblia alerta muito sobre o perigo do amor sem conhecimento. Um amor que às vezes sem conhecimento se torna apenas empolgação. De nada vale empolgação sem transformação. De nada vale ficar gritando, de nada vale a fachada. E às vezes nós nos acostumamos com fachadas. Às vezes nós nos acostumamos com aparências. Eu estou contando esses meses, aconteceu um negócio. Eu fui pregar numa igreja em Recife, uma igreja anglicana. E lá na igreja anglicana, eles usam ainda a tradição do colarinho clerical. O colarinho clerical. E eu sou batista, não uso o colarinho clerical, mas eu fui lá, o pastor falou comigo assim, olha, se você puder usar o colarinho clerical, tudo bem, se não puder, não tem problema. Eu falei, não, manda aí, manda um tamanho GG, que eu sou gordinho, manda um maior aí. E aí eu coloco, não tem problema. Aí eu estou lá esperando no quarto, toca o telefone, aí eu atendi, pois não, era o cara da recepção, ele falou assim, Santo Padre, sua roupa chegou. A minha roupa chegou, eu falei, não, eu tô indo buscar aí. Ele pegou e falou, não, padre, já mandei ir, a sua roupa já está subindo. Já está subindo a roupa, por favor. Aí tocou a porta, quando eu abri, a mulher, a camareira, literalmente, ela fez assim, ela inclinou para entregar. Olha o respeito. Ela falou assim, a bênção, padre. E fez assim, e a roupa dobrada certinho. Eu peguei, vá e não peques mais. Eu peguei e falei, vá. Aí eu fechei a porta e fiquei pensando nisso. Sabe, um choque cultural assim? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, como que pode uma coisa dessa? Porque, no nosso caso, a gente é igreja evangélica, mas nós também temos os nossos modos de maquiar as coisas. Quem está entendendo? As nossas próprias tradições. Então, o modo de falar, as gírias, oh, yeah! Vocês que são Pentecostals, em inglês, uou! Né? Outra do reteté, aí gira, faz assim quando está orando. Né? Os reformados ficam, glória a Deus. É só falar glória a Deus, mas será que você está falando glória a Deus dos lábios, honra com lábios, e o coração está dando glória a Deus? Então é fácil citar um punhado de teólogos. É fácil falar um punhado de palavras em grego, em hebraico. O que o Paulo está orando aqui é para que não seja uma fachada, mas que seja um amor que seja cheio do conhecimento e do discernimento de Deus. É um amor, então são duas palavras que ele utiliza. A palavra conhecimento, epignosis. Gnose é de conhecimento. Epignosis é todo conhecimento, é conhecimento total, é pleno conhecimento, conhecimento imediato. Quer dizer, um conhecimento que vem, obviamente, da palavra de Deus. Não dá para você amar sem o conhecimento total de Deus. Meus amados irmãos, tudo passará, menos as palavras do Senhor. Elas não passarão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que ter um amor, então, amparado com o conhecimento de Deus, à luz da palavra de Deus. Senão vira o quê? Crente que acredita em horóscopo, está repreendido. Receba inteligência, amém, queridos irmãos? Tem um meme, que é um meme agora, receba inteligência. Então, o que é o negócio? Não tem condições. A pessoa começa a acreditar em qualquer coisa.
A teologia do sujeito é do último pregador. O que o último vem e fala, a pessoa acredita. Então essa geração não vai ter discernimento. Você não tem amor e se não tem conhecimento. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Paulo está mostrando, olha, tudo começa com amor. Mas esse amor também tem que ter o conhecimento de Deus. É um amor amparado pela palavra. Claro, ele diz a mesma coisa em Efésios 4. Ele diz assim, vocês têm que crescer na verdade e em amor. Tem que ter os dois. É a marca da maturidade. Se você ama sem a verdade, você vira frouxo. É uma pessoa frouxa, abraça, pode tudo, passa a mão na cabeça. Agora, tem a verdade sem amor, também é imaturo. Por quê? Se torna uma pessoa ríspida, se torna uma pessoa agressiva às vezes, cheia de si, está falando uma coisa que é verdadeira, mas está falando com a motivação errada, com ódio. Então, que Deus levante uma geração cheia de verdade e cheia de amor. Que o amor de vocês cresça mais e mais, mas cresça com o conhecimento do Senhor, com o conhecimento de Deus. O amor não acontece no vácuo, ele acontece direcionado pela palavra de Deus. E aí Paulo diz, mas não apenas um amor cheio de conhecimento, ele diz um amor cheio de percepção. A NVI traduz como percepção o termo aesthesei, que só aparece aqui em toda a Bíblia, mas é uma palavra que significa tato, significa senso, sentimento, de sentir, é muito próximo do tato, a palavra que Paulo usa aqui, que está com percepção. Então vocês têm que ter um amor cheio do conhecimento de Deus, mas um conhecimento que tem tato, que tem sensibilidade. Olha que oração poderosa. Sem conhecimento não tem amor verdadeiro, mas também ele tem que ser temperado pelo tato e sobrenatural que Deus coloca na nossa vida. Você recebe isso em nome de Jesus. Um tato para conversar, para perceber, para ouvir. Amar é crescer na sensibilidade, é crescer no conhecimento, é crescer então nesse tato, nesse discernimento. Meus amados irmãos, esse amor sobrenatural hoje é uma flor muito rara e preciosa, que é do céu, mas nasce no coração das pessoas. Mas às vezes está difícil encontrar isso. Está difícil encontrar essas pessoas. Eu creio que se Deus motivou essa igreja a estudar esse texto hoje, não fui eu que escolhi esse texto, vocês escolheram esse texto, é porque Deus está querendo aumentar o amor de vocês em conhecimento e percepção. O amor então vem primeiro. Qual que é o problema de muitas igrejas, muitos jovens hoje, que querem impactar a sociedade? Eu quero influenciar, eu quero salgar. É isso mesmo, mas eles querem influenciar, eles querem entender a sociedade sem antes ter amor no coração, sem antes ter conhecimento de Deus na mente, iluminando a mente. Então, aqui nós aprendemos então, como que isso pode acontecer. Eu preciso ter amor, eu preciso ter quebrantamento, eu preciso ter a palavra, e aí esse tato espiritual, ele vai aflorar. E o verso 10, o apóstolo Paulo deixa isso muito nítido, porque ele vai dizer então, para discernirem o que é melhor. Qual que é o objetivo do amor inteligente crescer na nossa vida? Um amor com conhecimento, um amor com sensibilidade. Esse amor não é para nada, esse amor é para que você seja uma pessoa no seu trabalho, na sua escola, um cidadão, um vizinho, um parente, alguém que vai ter o quê? Capacidade de ter esse discernimento, o que é excelente e o que não é. O que pertence ao Senhor e o que não pertence ao Senhor. Aqui a palavra discernir o que é melhor é um termo chave de todo o Novo Testamento, que aparece várias vezes, é a mesma expressão, é a expressão de provar as coisas. Vou dar alguns exemplos. 1 Coríntios 11, 28. Onde essa palavra é aplicada a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, Deus aumenta o nosso amor, o nosso conhecimento, a nossa sensibilidade, para que você possa, então, examinar a sua vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Examinar a sua vida. A Bíblia fala que nós temos que usar essa capacidade de discernimento. Qual que é o problema de muitas pessoas? Eles sabem como que o outro tem que viver a vida dele, só não sabem viver a própria vida. Já viu gente assim? Ele sabe como que o outro tem que usar a influência dele, ele só não sabe ter a própria influência dele. Ele é cheio de opiniões, como que o outro tem que educar os filhos. Ele só não sabe educar o filho dele, que é o Satanás. Mas ele sabe educar o filho do outro.
Ele sabe como é que tem que investir o dinheiro do outro. Ele só não sabe investir o recurso dele. Então, aqui, a Bíblia diz que esse discernimento, primeiro, examine a você mesmo. Jesus falou sobre isso. Peraí, você está querendo tirar o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no seu próprio olho? A trave que impede a sua própria visão? Então, nós não podemos ser pessoas assim. Segundo, a Bíblia fala que nós também devemos provar, discernir a nossa fé. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 13, verso 5. A igreja de Corinto tinha umas pessoas muito do mal lá, que perturbavam Paulo. Eles perturbavam Paulo o tempo inteiro. Aí Paulo perde a paciência e diz assim: olha, vocês estão exigindo provas, se eu sou crente. Aí ele fala assim, 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês mesmos estão na fé. Provem vocês mesmos. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que vocês já tenham sido reprovados. Discernir tem a ver com teste, com prova mesmo. Eu sou professor universitário hoje, eu leciono em várias faculdades aqui de São Paulo, fora de São Paulo, tanto nas faculdades teológicas, faculdades seculares. Esse ano eu dei aula na pós-graduação da FAAP, pós-graduação semana passada da PUC São Paulo. Estou lecionando como professor substituto ali. Eu estou terminando o doutorado na faculdade de Direito da USP. E a minha orientadora, a professora Mara, me colocou o ano inteiro para acompanhar ela em todas as aulas de introdução ao direito, e aplicando prova. Quinta, dia 5, tem que aplicar prova nos meninos. E é muito engraçado como professor, chega o dia da prova, tem 3 tipos de aluno, né? O primeiro tipo de aluno é aquele que fala assim: eu estudei, professor, deixa comigo, eu estudei. Aí, louvado seja o Senhor por a vida desse aluno, Deus. Segundo é aquele que fala assim: professor, eu dei uma lida. É meio migué assim, meio corintiano. Ele vai assim: eu dei uma lida. Eu dei uma lida, né? E tem o terceiro: tem prova hoje, né? Aquela pessoa, ele não sabe que planeta ele está. Ele não tem, né? Ele não sabe que planeta ele está. Professor, você vai me reprovar por falta? Eu falo: quem é você? Né? Quem é você? Aquela pessoa que chega. Aqui Paulo está dizendo: olha, vocês estão dando prova para os outros, vocês estão querendo me provar, mas será que vocês passam no teste de vocês mesmos? Paulo falou isso para os coríntios. Então nós temos que discernir, primeiro, a nossa própria vida. Tem gente querendo arrumar a bolsa de valores do Brasil, mas a irmã não arrumou a própria bolsa dela. Tem pessoas querendo falar hoje na igreja, pagando mico, querendo falar do Brasil, mas é uma atitude irresponsável, uma atitude juvenil, entendeu? PIB não é só Primeira Igreja Batista, não, é Produto Interno Bruto. Mude não é só o grande evangelista do século XIX nos Estados Unidos. Mude é o nome de uma agência de notação de crédito, que inclusive rebaixou a nota do Brasil. Deus tem misericórdia do Brasil, Senhor. Então, Calvino, se você falar Calvino em qualquer universidade do Brasil, eu estou para te dizer que ninguém vai pensar que você está falando de João Calvino. Eles vão pensar que você está falando de Ítalo Calvino, o grande escritor do século XX. Calvino em roda, está tendo a Flip agora, a Festa Literária de Paraty. Você fala Calvino lá, Ítalo Calvino. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, nós não fazemos a lição de casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que é discernir coisas assim, e a gente não conseguiu discernir a própria vida. Em nome de Jesus, Deus vai aumentar o amor em nós, o discernimento em nós, na nossa casa, nos namoros, nos noivados, nos casamentos. A Bíblia está nos ensinando. Aí fala, por exemplo, Gálatas 6, que nós devemos examinar as nossas obras. Estamos no final do ano. Eu já vou orar aqui, meus irmãos. E hoje é dia de você, peraí, como é que foi esse ano? A Bíblia que diz isso. Eu tenho que testar, discernir as obras da minha vida. Peraí, eu sou uma pessoa que estou frutificando na casa de Deus? Eu testemunhei o Evangelho ou eu estou afastando pessoas do Evangelho? Tem pessoas que, se você convidar, pastor, eu convidei 10 pessoas para o culto esse ano. Quantas foram? Nenhuma, pastor. Tem alguma coisa errada no seu convite ou em você. Porque às vezes a pessoa está falando assim: como que é o nome da igreja? Eu vou anotar aqui para nunca ir nessa igreja, porque eu não quero ser igual a você. Você é um demônio. Então eu vou anotar aqui: eu não quero ser igual a você. Você tem que perguntar: peraí, eu estou 1 ano na igreja, eu não fiz um amigo, eu não orei por ninguém, eu não testifiquei o milagre. Quem está entendendo aqui que eu estou? Quem recebe essa palavra aqui? Porque isso é relevante. Então você tem que testar a sua vida.
Você tem que, o tempo inteiro, peraí, Deus, é bíblico, examinar Deus, ver se há em mim algo que não te agrada, Senhor. Me limpa, Senhor. Porque a nossa tendência é sempre indo para o brejo. A nossa tendência natural, o ser humano ele tem uma coisa que ele puxa ele para o brejo. Eu nunca entendi por que aquele bicho vai parar dentro da goiaba. Eu nunca entendi. Mas o Discovery Channel é uma bênção também. E aí, quando tem aqueles bichos dentro da fruta, é porque a lava já estava na flor. Então, quando o fruto cresce, a maçã ele não vem de fora, ele vem de dentro. E eu fiquei olhando assim e falei, é isso, o bicho já está em nós. A Bíblia fala isso, o bicho já está em nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que você não pode confiar em você, mas no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o nome dele é Jesus. Ele está conosco. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mateus começa e termina falando da presença de Jesus. Começa falando, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Termina com Jesus dizendo, vão por todo mundo e eu estarei convosco todos os dias. Então é isso que Paulo vai dizer aqui no final. Ele vai dizer, olha, vocês têm que discernir. Vocês têm que discernir para quê? Para que vocês possam ser puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Esse discernimento em nós, ele cresce, é possível crescer em nós. 1 Tessalonicenses 5, verso 20 e 22 diz que nós devemos provar todas as coisas. Eu te chamo essa manhã a examinar a sua vida, examinar cada gaveta, examinar cada arquivo do seu notebook, cada coisa que tem aí no seu histórico do seu telefone, examinar a nossa própria vida, discernir a nossa própria vida. Aí nós vamos estar limpos, iluminados para discernir o Brasil, para discernir a cidade de São Paulo, para discernir o nosso entorno. Sei que tem hermanos desde Bolívia aqui, olha só, discernir a Bolívia, discernir, eu vi da Itália, discernir onde Deus colocar você, vai ter uma pessoa cheia de discernimento ali. Onde Deus te enviar, Jesus usou, é muito interessante que Jesus usou várias palavras que Paulo usa aqui em Filipenses, são as mesmas palavras que Jesus utilizou em Lucas 12, talvez o texto mais importante que Jesus ensinou sobre discernimento do tempo. Lá em Lucas 12, eu vou ler só esse verso, nós já vamos orar, mas Jesus ele diz assim, quando vocês, verso 54, estão vendo uma nuvem se levantando no ocidente, vocês dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Jesus está dando um exemplo básico da meteorologia tradicional. Quando vinha um vento do sul, que era um vento do deserto, o pessoal falava, esse vento, sempre que vem esse vento, depois tem uma onda de calor. Ele disse, olha, quando vem nuvens vindo do ocidente, vocês dizem, vai chover, porque era um fenômeno repetido, Olha a pergunta de Jesus, olha o desafio de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, hipócritas, vocês sabem interpretar, aqui a palavra, vocês sabem provar, vocês sabem discernir, vocês sabem ler, olha só, o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. O que Jesus está dizendo é isso. Ele diz, do mesmo modo que você olha, vai chover, está com nuvens, vai chover, e você sabe falar, eu preciso levar uma blusa, eu preciso levar um guarda-chuva. A gente tem a capacidade de ler a temperatura, o clima, e nos comportar de modo consonante, em acordo ao que nós estamos vendo. Não é assim? Vai fazer calor, peraí, eu vou colocar uma roupa leve. Vai fazer frio, ou está em dúvida, eu vou levar e deixar na bolsa aqui uma blusa, vai que faz frio, vai que chove. Quer dizer, Jesus está falando, vocês sabem se comportar conforme o discernimento do tempo. Por que vocês também não fazem isso com o discernimento do Kairos? A gente usa em português, por exemplo, tempo para temperatura, a gente usa tempo cronológico, horário, e a Bíblia também tem o tempo Kairos, que é o tempo espiritual. Kairos é o tempo da oportunidade. É o que Jesus está falando. Vocês sabem contar horas, vocês sabem ler o clima. Por que vocês também não aprendem a se comportar de acordo com o Kairos? O que impede a leitura do Kairos? Jesus fala aqui, hipócritas.
A hipocrisia nos impede de discernir o Brasil. A hipocrisia da igreja brasileira a impede de discernir essa nação, de discernir a educação brasileira, a saúde brasileira, os desafios da sociedade brasileira, a desigualdade brasileira, a pobreza brasileira, o racismo brasileiro. A hipocrisia nos impede de ver o óbvio que Jesus está falando. Por isso que Paulo ora: eu oro para que o amor de vocês aumente em entendimento, em percepção, para discernirem o que é certo, para fazer o que agrada a Deus, o que inquestionavelmente agrada a Deus, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis. Algumas versões dizem sinceros e irrepreensíveis. As duas coisas são importantes. Primeiro, sinceridade. Por exemplo, os fariseus eram irrepreensíveis aos olhos de muitas pessoas, mas eram insinceros, eram mentirosos. Outras pessoas não. Outras pessoas são sinceras, mas são estúpidas, são grossas, não têm amor. Você pode estar sinceramente errado. Então, as duas coisas: ser sincero, vai ser inculpável diante de Deus, ser santo diante do Senhor. Muitos jovens se apoiam apenas no seu talento. Talento é importante, e as pessoas admiram quem tem talento, mas o exemplo conquista o respeito das pessoas. É o que Paulo está dizendo: se vocês tiverem esse amor, vocês vão ser irrepreensíveis, vocês vão ser sinceros e irrepreensíveis, puros e irrepreensíveis. Então vocês vão ter, as portas se abrem quando a hipocrisia cai na nossa vida. É interessante que Paulo sai do abstrato para o prático. Ele fala de duas coisas muito práticas: sinceridade e inculpabilidade. Sermos pessoas então expostas ao sol. A palavra puro que aparece aqui, a palavra sincero, ela é literalmente isso: exposto ao sol, à luz do dia. Eu oro para que Deus levante aqui jovens, famílias, pastores, líderes cheios do discernimento de Deus. Nós precisamos urgentemente de discernimento na igreja brasileira. Os dias são complexos, os dias são maus. E aqui eu encerro com a promessa, porque ele diz, a oração termina assim: a fim de que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O amor, abra sua mão, ele é progressivo. Cada vez nós podemos amar mais. Ele é inteligente com todo conhecimento. Ele é sensível com tato, com percepção espiritual. De acordo com a Bíblia, o amor é sincero, sem hipocrisia. Ele também é irrepreensível, puro, santo. E ele termina dizendo: ele é constante até o dia de Cristo. Você recebe essa palavra? O próprio Deus está presente para cooperar conosco. É no nome de Jesus que existe a completude que precisamos. É no nome de Jesus que essa jornada é segura. Queridos irmãos, aqui fala do dia de Cristo. E o dia de Cristo na Bíblia não é o dia que você vai julgar e discernir, é o dia que você será discernido por Deus. É o dia que você será julgado por Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? A hora da gente discernir é agora. A hora de crescer em amor, a hora de servir é agora. Porque no dia de Cristo, Paulo está dizendo, aí mudou, aí agora nós vamos ser discernidos diante do mundo. Nós seremos discernidos diante do Senhor. 2 Coríntios 5, verso 10 fala: porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, para responderem pelas obras praticadas no seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós precisamos fazer urgentemente essa oração, mais apaixonadamente do que nunca, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo está mostrando aqui sobre as infinitas linguagens do amor. Um amor que sabe se adaptar nas situações. Um amor que sabe se comportar, porque ele leva Cristo, guiado pelo próprio Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E nesse momento nós clamamos, ó Deus, em especial, por discernimento na nossa geração. Tira, Senhor, as escamas das mentiras dos nossos olhos.
Ó Deus, nós entendemos isso, Senhor. Precisamos desse equilíbrio de amor, conhecimento, sensibilidade. Nós oramos, ó Deus, por pessoas que estão insensíveis. Ó Deus, pregadores que muitas vezes estão em púlpitos de marfim, completamente desconectados da realidade, longe dos dramas, longe da dor das pessoas. Ó Deus, eu te louvo, porque aqui em Relevância o Senhor tem levantado pastores conforme o teu coração. O Senhor tem levantado uma geração apaixonada, que ora, que clama, que não se envergonha do Evangelho. E a nossa oração é que esse amor e essa entrega cresçam mais e mais. Não deixa nenhum de nós ficar acomodados, ó Deus, ao final dessa conferência. Não deixa nós ficarmos acomodados. Não, agora eu estou aqui num efeito terapêutico. Pelo contrário, que aquilo que recebemos aqui nos impulsione, ó Deus, para aprofundarmos as nossas raízes e frutificarmos para a tua glória, Senhor. Para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Fique de pé no seu lugar, amado irmão, amada irmã. Erga suas mãos e agradeça a Deus. 1 minuto de gratidão, 1 minuto de louvor, 1 minuto de gratidão, 1 minuto de gratidão. Levanta aqui, Senhor, arquitetos de um novo tempo. Ó Deus, como o Senhor levantou os gaditas que tinham discernimento em Israel. Ó Deus, uma tribo que tinha um discernimento incomum, sobrenatural. Ó Deus, levanta gaditas do nosso tempo na igreja brasileira. Levanta pessoas que vão ver o que ninguém viu, vão perceber o que ninguém percebeu, vão ter uma sensibilidade que vem do alto. Não é a inteligência humana, não é apenas o muito falar, o muito estudar, é algo que vem do Senhor. Derrama sobre nós, Jesus. Olha essas mãos abertas, essas vidas abertas, esses corações abertos, essas carteiras abertas, essas famílias, essas casas abertas. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. O Senhor está perguntando: a quem enviarei? Envia-nos a nós, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia cada um de nós aqui, ó Deus. Aumente, aumente, aumente. Transborde o teu amor. Transborde o teu amor. Quando o amor transborda, o ódio vai embora, o egoísmo vai embora, as picuinhas vão embora, os assuntos que não glorificam a Deus vão embora, as obscenidades vão embora. Ó Deus, tira dos nossos lábios as mentiras, tira dos nossos lábios o falso testemunho, tira dos nossos lábios a murmuração, e que haja nos nossos lábios salmos, hinos, cânticos espirituais. Que nós possamos orar, que nós possamos interceder pelos irmãos, que nós possamos bendizer. Estão amaldiçoando, mas nós vamos levantar para bendizer, glorificar o nome do Senhor. Em uma geração de haters, queremos ser pessoas cheias do amor de Deus. Não amor complacente, não amor frouxo, não amor, falso amor pecaminoso, não amor dos homens, mas o ágape divino, o amor de Deus, o amor de Cristo. Senhor, transforma-nos a sua imagem, a semelhança do seu Filho Jesus. Deus, nós oramos agora por pessoas que estão aqui tristes, com uma angústia na alma que está estancando o crescimento espiritual. Deus, nós oramos: arranca raízes de amargura, arranca, Senhor, ervas daninhas da nossa espiritualidade, da nossa vida de oração, sofismas na mente que confundem. A pessoa acha que está fazendo a coisa certa, está fazendo tudo errado, longe da palavra de Deus. Tira a mentira de Satanás, coloca a verdade do teu evangelho, coloca a verdade no teu evangelho, que possa entrar a palavra, que essa palavra possa entrar. Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. Deus está levantando aqui engenheiros de um novo tempo, projetistas de um novo tempo. Nós não precisamos de mais meteorologistas, nós precisamos de construtores de arcas. Deus está levantando construtores de arcas. Nós não precisamos de analistas de igreja, nós precisamos de pessoas dispostas a pagar um preço, a carregar a cruz, seguindo os passos de Jesus.
Exalte, exalte. Para encerrar, diga frases de adoração. Adore, adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Enquanto você adora, você é transformado. Enquanto você adora, Deus te visiona. Enquanto você adora, Deus mostra para você algo novo.